Bem-vindo de volta ao nosso canal. Todos nós enfrentamos batalhas espirituais, e se desejamos a vitória nesta guerra contra o inimigo, é crucial compreender as suas capacidades. Você já se perguntou do que Satanás é realmente capaz? Você quer conhecer os limites do poder de Satanás e como ele afeta as batalhas espirituais? No vídeo de hoje apresentaremos 5 coisas da Bíblia que Satanás é incapaz de fazer. No final, você terá a certeza de que, se permanecer firme em sua fé em Deus, o diabo não será capaz de derrotá-lo ou destruí-lo. Imagine mergulhar nas profundezas da guerra espiritual, onde cada revelação lança luz sobre as estratégias do inimigo e capacita você a permanecer firme na sua fé. É como descobrir os segredos de um campo de batalha oculto, onde o conhecimento é a sua maior arma e a fé o seu escudo mais forte. À medida que exploramos as limitações do poder de Satanás, adquirimos uma compreensão mais profunda da vitória que já é nossa através de Cristo. É importante reconhecer que as pessoas muitas vezes enfatizam o poder e a influência do inimigo, criando a impressão de que ele ultrapassa Jesus em força. Embora Satanás possua poder, ele é limitado porque, em última análise, Deus está no controle. O diabo só pode agir dentro dos limites permitidos pelo Senhor. Portanto, preste muita atenção à mensagem de hoje, pois ela terá um grande impacto nas batalhas espirituais que você enfrenta diariamente. Imagine estar na encruzilhada da guerra espiritual, onde as forças das trevas e da luz colidem numa luta cósmica pela supremacia. É como testemunhar uma batalha de proporções épicas, onde o destino das almas está em jogo e cada decisão traz consequências eternas. À medida que nos aprofundamos nas complexidades da guerra espiritual, descobrimos que o poder do inimigo não é páreo para a soberania do nosso Deus. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se em nosso canal e ativar o sino de notificação para ficar ligado em ensinamentos e insights ainda mais poderosos. Nosso objetivo é apoiá-lo em sua jornada espiritual em cada etapa do caminho. Agora, vamos entrar no primeiro ponto. Satanás não pode tentá-lo sem a permissão de Deus. Deixe-me ler uma passagem bem conhecida de Mateus. Ilustra que Jesus, guiado pelo Espírito, foi ao deserto para ser tentado pelo diabo depois de jejuar por 40 dias e noites. O diabo se aproximou dele quando ele estava com fome e disse: "Se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães." Jesus tinha ido para o deserto para passar um tempo solitário com seu pai e se preparar para seu ministério de 3 anos e meio. No final do seu jejum de 40 dias, quem parece tentá-lo? Satanás, o diabo. O diabo queria que Jesus saciasse a sua fome, desejo natural da carne naquele momento, transformando pedras em pães. Porém, Cristo resistiu porque entendeu que tal ação demonstraria falta de confiança no Pai. Da mesma forma hoje, o diabo continua a nos tentar. Contudo, como mencionei anteriormente, ele só pode fazer isso com a permissão de Deus, e Deus só concede permissão quando sabe que temos a capacidade de resistir. Vamos nos aprofundar no que a Bíblia declara. Afirma que nenhuma tentação nos sobreveio que não seja comum à humanidade. Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. Além disso, quando enfrentarmos tentações, Ele nos dará uma saída para suportá-las. O segundo ponto é que Satanás não pode ler as nossas mentes. Este é um equívoco comum entre os cristãos, que leva ao medo e até à depressão. Contudo, é importante reconhecer que, independentemente de quão observador e atento o inimigo possa ser, ele não tem a capacidade de ler os nossos pensamentos. O livro dos Reis enfatiza que somente Deus que reside no céu possui o conhecimento dos nossos corações. Só Ele entende o funcionamento interno da mente humana, incluindo os nossos pensamentos mais íntimos. Durante o ministério terreno de Jesus, ele demonstrou a capacidade de perceber os pensamentos das pessoas em diversas ocasiões, discernindo suas intenções. Jesus sabia até que Judas o trairia com um beijo. Nos tempos modernos, Jesus continua a examinar os pensamentos e desejos dos nossos corações. Apesar da incapacidade do diabo de ler as nossas mentes, não devemos tornar-nos complacentes. O inimigo estuda o comportamento humano desde a época de Adão e Eva e sabe bem como cada indivíduo tende a reagir em diferentes situações. Ele entende nossa natureza pecaminosa e pode prever se estamos prestes a sucumbir à tentação ou a fazer escolhas erradas. É por isso que a Bíblia o compara a um leão que ruge e que ronda à procura de alguém para devorar. Portanto, é crucial permanecer vigilante. O terceiro ponto é que Satanás não pode nos obrigar a pecar. Outro aspecto que Satanás não tem capacidade de fazer é forçar-nos a pecar. Vamos nos referir à passagem de Tiago.
Afirma que quando somos tentados, não devemos atribuir isso a Deus, pois ele não pode ser tentado pelo mal, nem tenta ninguém. Em vez disso, a tentação surge quando somos atraídos e seduzidos pelos nossos próprios desejos malignos. Quando o desejo toma conta dá origem ao pecado, e quando o pecado atinge a sua plenitude, ele leva à morte. Esta passagem revela que a tentação provém dos nossos desejos pecaminosos. Contudo, é essencial compreender que ser tentado não é inerentemente pecaminoso. O pecado ocorre quando cedemos à tentação e nos envolvemos em ações que são desaprovadas por Deus. Embora Satanás possa influenciar os pensamentos e os corações de indivíduos que não se renderam totalmente a Jesus, como cristãos que vivem sob a graça de Deus, não podemos ser coagidos pelo inimigo a pecar. Então, por que continuamos a pecar? Isso se deve às nossas fraquezas pessoais, aos nossos desejos e ao nosso fracasso em buscar a Deus como deveríamos. Jesus ensinou que quem vive no pecado torna-se escravizado por ele. Portanto, devemos ser cautelosos para não voltarmos ao estilo de vida pecaminoso que tínhamos antes. Agora, vamos passar para o quarto ponto. Satanás não pode fazer você sofrer sem a permissão de Deus. Você se lembra da história de Jó? A Bíblia nos diz que Jó era um homem íntegro e reto, temendo a Deus e afastando-se do mal. O próprio Deus afirmou que Jó era a pessoa mais justa e correta da terra durante o seu tempo. Um dia, houve uma reunião nas regiões celestiais e os anjos de Deus se apresentaram diante do Senhor. Entre eles estava Satanás. Ele alegou que estava observando Jó e pediu permissão para trazer sofrimento à sua vida, alegando que a fidelidade de Jó se devia exclusivamente à sua riqueza e bênçãos. Deus concedeu permissão a Satanás para testar Jó, permitindo-lhe afetar tudo o que Jó possuía, exceto sua vida. Com o consentimento de Deus, Jó perdeu o seu gado e os seus servos foram mortos. Tragicamente, os filhos de Jó, que estavam reunidos na casa de seu irmão, morreram quando um forte vento derrubou a casa sobre eles. Apesar destas perdas devastadoras, Jó permaneceu firme na sua fé. Eventualmente, Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido e o abençoou duplamente. Contudo, é crucial compreender que o inimigo não pode infligir-nos dor e sofrimento sem a permissão de Deus. Portanto, quando as circunstâncias não correrem como o esperado e você se deparar com adversidades, lembre-se de que o Senhor está no controle da situação. Entenda que suas lágrimas terão um fim determinado. Semelhante a Jó, mesmo nos momentos mais sombrios da sua vida, não deixe de louvar e adorar ao Senhor. Jó nunca vacilou em sua crença no poder e na bondade de Deus, apesar de ter experimentado destruição interna e externa. O quinto ponto é que Satanás não pode impedir a sua salvação. Quando Pedro estava em viagem missionária, ele proclamou aos sacerdotes do templo e ao povo de Israel que é através de Jesus Cristo de Nazaré, a quem eles crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, que a cura e a salvação são encontradas. Pedro enfatizou que Jesus, a quem os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, e não há outro nome debaixo do céu pelo qual a humanidade possa ser salva. Naquele momento, Pedro foi movido pelo Espírito Santo para demonstrar aos judeus que somente Cristo tem o poder de salvar. É importante que você entenda esta verdade. Assim como Satanás não pode nos salvar ou conceder-nos a vida eterna, ele também não pode impedir-nos de receber a salvação. Só nós podemos permitir que isso aconteça quando nos afastamos de Deus. Portanto, meu irmão, não se deixe enganar por aqueles que afirmam que todos os caminhos levam a Deus e que no final todos serão salvos. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Queremos que você entenda que por mais desafiador que seja o momento que você está passando, e apesar dos sussurros de dúvida do diabo sugerindo que Deus não existe ou não se importa com você, não perca a fé no Senhor. Ele é o único que nunca te abandonará e já demonstrou seu imenso amor ao enviar Jesus para morrer na cruz em seu lugar. Não importa quanto poder Satanás possa exercer sobre a terra e a sua capacidade de causar danos à humanidade, ele é completamente limitado e não pode prejudicar aqueles que são nascidos de Deus porque o Senhor os protege. Portanto, meu querido irmão, permaneça firme nos caminhos do Senhor, obedeça a sua palavra e ore diariamente. Ao fazer isso, o inimigo nunca terá poder sobre sua vida. Amém. Se você achou esta mensagem significativa, encorajo você a compartilhá-la com seus amigos e familiares. Estarei aqui no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.